Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42, versículo 6. Vamos ouvir com carinho e atenção a leitura da palavra de Deus. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que Deus revele para nós a palavra. Revele a palavra dentro de nós, no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos dar uma olhada nos versículos anteriores ao versículo 6 que foi lido para nós. Este capítulo, o 42 do livro de Jó, começa com Jó reconhecendo que Deus tinha um propósito em tudo o que permitiu que lhe acontecesse. E que o propósito de Deus não pode ser impedido de se realizar na vida daquele que Deus escolheu por seu soberano poder e graça. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum propósito de Deus pode ser impedido. Reconheceu também que ele não conhecia o propósito de Deus para ele, e que com isso encobria o conselho, a vontade de Deus para os outros. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Jó, capítulo 42, o verso 3, o texto anterior que eu li é o versículo 2. Ele continuou reconhecendo que ele não poderia conhecer o conselho de Deus para a sua vida sem que Deus o revelasse. Só depois que Deus revela a sua vontade, o seu conselho, só depois que Deus revela é que a ficha cai. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Versículos 4 e 5. Ele tinha um conhecimento de segunda mão. Um conhecimento de segunda mão. Ele conhecia apenas de ouvir. Mas ele disse algo importante: agora te veem os meus olhos. Agora eu te vejo. Eu te vejo com a visão do meu coração, com a visão da fé, com a visão da revelação que Deus faz da sua vontade. Eu agora te vejo porque o Senhor se revelou a mim. O resultado
da revelação da vontade de Deus, da vontade proposital do Senhor, é um conhecimento pessoal, experimental, espiritual do Senhor, e também arrependimento verdadeiro e salvação real. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó viveu antes dos patriarcas de Israel. Jó é um tipo mais evidente de um homem que se apoia na sua própria justiça. Jó era extremamente religioso e toda a sua experiência nesse sentido se baseava na justiça própria. Jó capítulo 27, versículos 5 e 6, vamos ouvir o que diz a palavra. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Esse é o nosso Jó. Ele está dizendo: nunca apartarei de mim a minha integridade, a integridade dele, a minha justiça, a justiça de Jó, a minha justiça me apegarei. Não é a Deus não que ele está se apegando. Aqui ele está dizendo: a minha justiça me apegarei e não largarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Jó capítulo 32, versos 1 e 2. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Jó era justo, ele era justo, mas com a sua justiça, a justiça própria. Era justo aos seus próprios olhos. Se justificava a si mesmo mais do que a Deus. A experiência religiosa de Jó era a seguinte: nunca apartarei da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova o meu coração em toda a minha vida. Me vejo justo, por isso me justifico a mim mesmo. Jó pretendia ser mais justo do que Deus. Jó capítulo 33, verso 10. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Você vê, se não bastasse querer ser mais justo do que Deus, ele chama Deus de encrenqueiro, de criador de caso. Sou justo e Deus tirou
o meu direito. Irmãos, quanto mais religiosa é uma pessoa, mais apegada ela é àquilo que considera seus direitos diante de Deus. Jó 34, versículos 5 e 6. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Jó era cheio de direitos diante de Deus, e se colocava como vítima. Se você prestou atenção no texto, você verá que ele se colocava como vítima. Ele era cheio de direitos, e se colocava como vítima. Jó advogava a sua própria justiça e defendia os seus direitos diante de Deus. O que Deus pensa da justiça própria? O que Deus pensa da justiça do homem, da religião do homem, dos direitos do homem? Isaías capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. É assim que Deus considera a nossa justiça, a justiça do homem, a justiça própria. O que é justiça própria para Deus? Trapo da imundícia. Agora depois você pesquise o que significa trapo da imundícia. É o que Deus considera justiça humana, justiça própria. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 9. Vamos ouvir aí com atenção. O irmão vai fazer a leitura desses versículos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia: Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens?
E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? O perfil de Jó era muito bom, era o melhor. Vejam, homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, ele evitava pecar, próspero, rico. O texto falou que maior de que todos no Oriente, na sua época. Bom pai, bom marido, tinha uma família bela, linda, preocupado com seus filhos, tentava evitar o pecado, evitar pecar, e orientava a sua família para não pecar. Além disso, o próprio Deus observou a justiça de Jó a Satanás, porque ninguém há na terra semelhante a ele. É Deus falando. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás concordou com Deus. Satanás concordou com Deus que Jó era justo, mas por interesse. Porventura teme Jó a Deus debalde? Será que não é por interesse que Jó te teme? A partir daí, irmãos, começa o furacão, a tempestade de Deus na vida dele. A tribulação, o sofrimento, a dificuldade intensa. Deus entregou Jó a Satanás para destruir o seu testemunho, destruir o testemunho de Jó, para destruir a justiça própria dele, para destruir o seu eu. Todos admiravam Jó, olhavam para Jó e se espelhavam nele. Jó era um referencial. Jó era o referencial e não Deus. Ele era o padrão e não Cristo. Jó, com esse testemunho, estava tornando vão o propósito de Deus para o homem. Qual? O próprio Senhor se expressando em nós. O testemunho do Senhor em nós. A vida do Senhor em nós. O Senhor não quer de nós um testemunho de um super crente. Não quer. De um super homem. De um super religioso. Deus quer em nós o testemunho do Senhor. O testemunho dele, a justiça dele, a obra dele operando em nós, o testemunho dele mesmo. Humanamente falando,
Jó era uma pessoa extraordinária, mas Deus não está interessado em gente extraordinária. Não está. O propósito de Deus, irmãos, não é nos expressarmos como cristãos excelentes, os melhores, mas Cristo em nós expressando-se, se manifestando, se revelando, vivendo em nós a sua vida, que é justa e santa. O propósito de Deus para Jó, eu acho que era este: não mais Jó, mas Deus em Jó. Não mais Jó, mas o Senhor em Jó. Não mais Jó, mas Cristo. Mas Cristo. E também é o propósito de Deus para nós. Todos sabiam que Ele era bom, justo, reto e se desviava do mal. Todos reconheciam seu modo de viver. Modo de viver que era uma joia do ponto de vista humano. O diabo achava que ele era justo também. O próprio diabo achava que ele era justo por causa do que ele recebia de Deus, do que ele ganhava de Deus. Era uma troca. Deus estava abençoando, cercando de bênçãos, e por isso Jó então servia o Senhor. Deus sabia que ele vivia de maneira justa. Deus sabia que Jó vivia de maneira justa, a sua própria justiça, mas permitiu tudo o que aconteceu a Jó para levá-lo a uma experiência verdadeira e libertadora. Por isso que tudo o que aconteceu na vida dele, que o Senhor permitiu, chegando à revelação, Deus revelando para Jó quem era Jó de fato, e quando aconteceu de Jó descobrir pela revelação de Deus quem ele era, então ele disse isto aqui: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus focou a sua luz reveladora para dentro de Jó, e ele viu quem de fato ele era aos olhos de Deus. Eu me abomino. Quando ele viu quem ele era de fato, então ele disse: eu me abomino. Eu me abomino foi a reação de Jó. Tenho nojo de mim. Tenho nojo de mim. Sou detestável. Achava que era perfeito, mas me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó morreu e ressurgiu para Deus. Sua vida, seu extraordinário testemunho, sua justiça própria, sua religião esmerada, tudo isto
terminou no pó e na cinza. O livro inteiro de Jó revela quão necessário é que estejamos despojados inteiramente do nosso ego, do nosso eu, com suas opiniões, conduta e justiça própria, a fim de que Cristo seja manifestado em nós. O arrependimento de Jó não foi de pecados, não foi. Você viu o homem, você viu como que ele era, não foi de pecado. Ele se arrependeu de si mesmo, não do que ele fazia, mas do que ele era. Ele era abominável aos olhos de Deus, pecador abominável, portador de uma natureza que precisa ser tratada devidamente por Deus. Deus trata com a sua graça maravilhosa. Não é arrependimento de pecados, mas do que somos. Jesus também, na sua primeira mensagem, ele apareceu pregando, e ele foi logo pregando o arrependimento. Marcos 1, versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Não é do que fazemos, mas do que somos. Somos pecadores por natureza, e é dessa natureza que precisamos nos arrepender, e também de sermos libertos. E Jesus veio para nos libertar dessa natureza. Esse se arrepender de si mesmo não está nas possibilidades do homem, do pecador. Se arrepender de pecados, a pessoa se arrepende, mas não está na possibilidade da pessoa se arrepender do que ela é. O pecador não tem disposição de se arrepender. Sendo assim, o arrependimento de nós mesmos é uma concessão divina, é uma graça que vem da parte do Senhor. Atos capítulo 11, Atos capítulo 11, verso 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Observe aqui, deu é graça, deu Deus o arrependimento para a vida. Então é graça, é bondade de Deus. Mas o que significa arrependimento para a vida? Significa que morri com Cristo na cruz, com Ele também ressuscitei e ganhei a sua vida, porque é arrependimento para a vida de Cristo em nós. O arrependimento que Deus opera em nós é para a vida. O arrependimento que Deus produz em nós é uma mudança de mente e de vida, por meio da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Deus opera o arrependimento em nós para que nós possamos nos arrepender de nós mesmos, aceitando a nossa morte com Cristo para o pecado. Morrendo em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora,
e pela nossa ressurreição com Ele ganhamos a sua vida. A sua vida, que eu gosto sempre de enfatizar, justa e santa. Justa e santa é a vida que Ele vive em cada um de nós. O resultado da nossa morte com Cristo é a sua vida em nós operando. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o arrependimento para a vida. Jó experimentou o arrependimento para a vida. Eu me abomino e me arrependo. Se abominar ao ponto de desistir de si mesmo, de renunciar a si mesmo, de abrir mão de si mesmo. Irmãos, Jó foi conduzido por Deus ao fim de si mesmo. Jó morreu e com ele morreu a sua admirável justiça própria. O próprio Senhor disse: ninguém há na terra semelhante a ele. Mas o Senhor quer trocar esse testemunho. Ninguém há na terra semelhante ao meu Filho Jesus Cristo. Em Jó, em mim e em todo aquele que crê. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas.